CBN Esportes. Até o meio-dia, muitas informações esportivas através dos 99,1 do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais. Você também acompanha o CBN Esportes com imagens através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E vamos com os destaques desta terça-feira, hoje 22 de julho de 2025, e a gente começa falando de Copa América Feminina. O Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, buscando vaga antecipada para a semifinal da Copa América Feminina. O duelo acontece às 9 da noite, lá no Equador. A seleção é a líder do grupo com 6 pontos. O Paraguai é o quarto colocado com 3 pontos somados. Série C do Campeonato Brasileiro e o Guarani perdeu a chance de entrar no G8, do grupo dos classificados para a próxima fase da competição. Ontem, jogando no estádio Jonas Duarte, o Guarani perdeu para o Anápolis por 2-0, com muita reclamação em relação à arbitragem do jogo. Daqui a pouco, o técnico Marcelo Fernandes, que foi expulso ainda no primeiro da partida, desabafou em relação à condução do árbitro do jogo. Também vamos falar a respeito do desempenho do Guarani, que ficou abaixo da crítica. Tênis, João Fonseca entra para a lista dos 10 tenistas brasileiros mais bem ranqueados na ATP. O tenista carioca ocupa a posição de número 47 no ranking e desbancou Cássio Mota e passa a figurar na listagem. A primeira posição é ocupada por Guga Kirten, tricampeão de Roland Garros e número 1 do mundo em 2000. O catarinense é seguido por Tomás Bellucci, o que ocupou a posição de número 21 no ranking da ATP. E hoje tem bola rolando pelos playoffs da Copa Sul-Americana com brasileiros em campo. É isso, Fábio Chaib? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, ouvinte CBN. Exatamente. E o Vasco da Gama tem uma missão quase impossível. Após perder por 4-0 no Equador na semana passada, o Vasco joga em São Januário hoje às 9h30 da noite, tentando reverter a vantagem contra o Independente Del Valle. Para ir para os pênaltis, o Vasco tem que ganhar por uma diferença de 4 gols, viu, Lupi? Quem também joga hoje é o Bahia que empatou 0-0 na semana passada na Fonte Nova contra o América de Cali, vai até a Colômbia para conseguir qualquer vitória simples e se classificar para os playoffs da Sul-Americana. Boa, Chaib! Mercadão da Bola, a contratação mais cara da história do Botafogo, Danilo, chega ao Rio para reforçar o Glorioso. O volante foi adquirido por 22 milhões de euros, 147 milhões de reais em negócio com o Nottingham Forest da Inglaterra. Danilo assinou contrato com o Botafogo até 2029 e já deve ficar à disposição contra o Corinthians no final de semana. Danilo é aquele mesmo, formado nas categorias de base do Palmeiras. E daqui a pouco nós vamos falar do Verdão, que se prepara para enfrentar o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Também tem o São Paulo, que na quinta-feira encara o Juventude. O Corinthians, pressionado, o técnico Dorival Júnior balança no cargo, tem parada difícil amanhã contra o líder Cruzeiro. E também vamos falar a respeito do Santos, que encara o Internacional na Vila Belmiro. E a Ponte Preta já iniciou a preparação para enfrentar o Caxias no próximo domingo no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O time gaúcho tropeçou ontem na rodada, perdeu para a equipe do Náutico por 2-0 e com isso o confronto é direto e vale a liderança da competição. O goleiro Diogo Silva está fora do jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a vitória do Náutico em cima do Caxias colocou o Timbu na 6ª colocação. Paulo Sérgio e Vinícius marcaram os gols do time pernambucano. Porém, o ponto alto da partida foi a invasão de um cachorro no início do jogo, que paralisou
em 3 minutos e mobilizou os jogadores e também membros da comissão técnica e do departamento de arbitragem. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Soltaram cachorro lá nos aflitos. 11h09. Você também pode participar aqui do CBN Esportes. Mande mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186-9070. 19, o código de área, 99186-9070. Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, é fácil. É só mandar a sua mensagem no chat e daqui a pouco o Fábio Scheibe vai registrar as participações do YouTube. Aliás, Scheibe, para encerrar a nossa manchete... Pois não. Como foi marcante o desembarque de Richard Rios lá em Portugal, torcedores, imprensa, fizeram uma grande festa no aeroporto para receber Richard Rios, novo reforço do Benfica. Parecia um astro de música, né? Um astro internacional realmente. Ele que vai encontrar o Otamendi, lá do zagueiro do argentino, que joga no Benfica também, que teve uma desavença durante o jogo das eliminatórias entre Colômbia e Argentina, mas o desembarque do Richard Rios foi muito aguardado por alguns torcedores e imprensa também. Foi realmente uma chegada de astro para o colombiano, que agora vai defender o time português. 11h11. O CBN Esportes desta terça-feira está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no streaming Samela Deep. Apresentação Antônio Lupi. 11h12. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís.
Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Avenida Brasil ainda tem lentidão, sentido centro, na saída ali do Balão do Tavares, até a chegada à Rua Joaquim Vilac. Por conta de obras naquele trecho, o motorista perde bastante tempo. Quem segue no sentido Anhanguera vai fazendo um bom caminho. A Barão de Itapura tem excesso de veículos da Rua Salustiano Penteado até a Rua Sacramento, principalmente pela pista da direita. Quem segue pela Avenida Brasil faz um bom caminho, sentido Vila Nova. No sentido centro, excesso de veículos na saída do Balão do Timbó e também na chegada a Orozimbo. A Orozimbo agora tem lentidão somente pela pista da direita, sentido centro, na altura da Maternidade, no restante da via, trânsito fluindo bem. Lupe. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito, 11h15. Lançamento Sensia Swiss Garden, um empreendimento feito para você, com mais de 19 itens de lazer e acabamentos personalizados. Saiba mais em meusensia.com.br. CBN Esportes Campinas. Vamos lá, com as participações dos ouvintes. Torcedor do Guarani tá bravo, hein, Fábio Scheibe? Tá bravo por dois motivos. O primeiro, o que o Guarani mostrou ontem em campo. E o segundo, a arbitragem. Vamos pegar Marcelo o nome Rudá. Marcelo Rudá Neves, do Distrito Federal. Olha, fazia tempo que eu não vi um árbitro ruim, hein? Começou logo, a gente vai falar mais do Guarani daqui a pouco, mas com 20 segundos fez a pior besteira da arbitragem, acabou prejudicando até a parte mental do Guarani, a não expulsão do volante André, que entrou de forma criminosa no atacante Bruno Santos, Bruno Santos, o atacante do Guarani, e era pra ter sido expulso na frente dele, Lupe. Na frente. Não, todos os lances, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas todos os lances que geraram reclamações do Marcelo Fernandes, eles aconteceram na cara do árbitro. Porque é o seguinte, o lance, o primeiro, esse que você citou, foi na cara dele, o jogador, o André era pra ser expulso. Sim. Na invasão do pênalti, o cara cabeceia a bola, antes do batedor cobrar, o cara tá na frente do árbitro, o que fez o gol. Tá quase abraçado com o árbitro. Olha, desesperadora. Mas é Série C, né? A gente tem arbitragem ruim na Série A. Ele jogou com 12 jogadores durante 2 minutos. Tem isso também, jogou com 12 jogadores porque o João Celeri não saiu de campo quando a placa subiu. Olha só que confusão danada. Mas é aquilo que a gente fala, né, Fábio Scheibe? Série C de Campeonato Brasileiro. A gente vê arbitragem ruim na Série A, na Série B, na Série... Se com o VAR é ruim, na Série D do Brasileiro. Se o VAR é ruim, imagine sem VAR, como tá sendo no caso da Série C. E o torcedor tá bravo aqui no nosso WhatsApp. Como pode um árbitro do Distrito Federal apitar um jogo do Anápolis? É óbvio, o favorecimento, a diretoria tem que reclamar e não aceitar situações assim. O Bugre não jogou nada, mas o juiz influenciou muito no resultado. Ganhar 4 jogos em 6 para se classificar é uma missão bem difícil. Vamos depender dos outros agora a conferir. Quem mandou a mensagem pra gente foi o Pércio Palmeira, final do telefone 1896. Obrigado, Pércio, pela mensagem. Hoje é aniversário do mestre Nelsinho Batista, 74 anos, parabéns. Olha, quem mandou mensagem pra gente foi o Dias, parabéns ao Nelsinho Batista. Até pouco tempo atrás estava aqui na Ponte Preta trabalhando como treinador no retorno dele ao futebol brasileiro. Bom dia a todos. Sobre o jogo de ontem, foi o Guarani sendo o Guarani. Às vezes parece que eles fazem de propósito. Toda vez que tem jogo decisivo, não faz a parte dele. Quem mandou a mensagem aqui pra gente foi o Éder. Obrigado, Éder. Final do telefone 9502. Torcedor do Guarani, pode mandar mensagem, viu? O que você achou do desempenho e também da arbitragem ontem no duelo contra o Anápolis pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bom dia. O Rogério tá sendo irônico aqui, né, Rogério? Abraço, grande Rogério de Campinas, falando que a arbitragem foi perfeita. Não, tá louco. Não foi o mesmo jogo que você viu. Deve ser torcedor da Ponte, não é possível. Equipe, o Guarani até pode reclamar da arbitragem, porém
merece um 100. Sem tática, sem técnica, sem vontade, sem vergonha. É a mensagem que mandou aqui o Jaime, final do telefone 0118, também torcedor do Guarani. Parecia aquele Guarani de tá começo do campeonato, lembra, Lupi? Jogava nada também, aquele empate com o Floresta que a gente fez aqui também, um jogo arrastado, 0-0, parecia aquela atuação do Guarani. Guarani que estava invicto a 7 partidas, né? Ontem acabou perdendo, foi a 5ª derrota, mas estava fazendo bons jogos depois das contratações, né? Bom dia, amigos da CBN. Um treinador que vai jogar contra o Lanterna com 3 zagueiros não é digno da grandeza do Guarani. Abraço, JP de Moraes tá bravo aqui com o esquema que foi utilizado pelo técnico Marcelo Fernandes na partida contra o Anápolis ontem. Eu também não entendi muito o que ele tentou fazer, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a derrota do Guarani, derrota que acabou aí evitando com que o Bugre entrasse no G8 do Campeonato Brasileiro da 3ª divisão. Vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro? Sabe quem tá com moral e feliz da vida lá no Palmeiras? Quem? Piquerez. Joga muita bola. Muita bola, ainda comemora a vitória em cima do Atlético Mineiro na última rodada, porém o Verdão já tem um confronto difícil amanhã contra o Fluminense. Esse jogo acontece às 7 horas da noite lá no Rio de Janeiro, é isso, né, Fábio Scheibe? Maracanã, 7 da noite. 7 da noite. Piquerez fala da vitória contra o Atlético e projeta esse duelo contra os cariocas. O mais importante durante todo o jogo que a gente estava buscando, eu acho que o time jogou muito bem, não dimos possibilidades a eles nem de bater no gol, só foram os 2 gols de falta. E nada, é isso. Eu acho que estamos retomando o caminho das vitórias, que é muito importante. A gente precisava muito, depois de voltar do Mundial, de virar essa chave, que a gente não conseguiu a vitória contra Mirassol em casa, mas bola que sigue, conseguimos revertir esse resultado para poder ganhar ontem e agora já esquecer esse resultado e pensar no próximo jogo e ir para Rio para buscar os 3 pontos. Graças a Deus já são quase 200 jogos, são 5 temporadas aqui, então eu já sei um pouco como é a dinâmica aqui no Brasil, nesse clube aqui que é muito grande, então tem que estar tranquilo, manter o foco, continuar trabalhando, que aqui não dá muito para se lamentar ou para se elogiar depois de um resultado, de uma boa ou uma mala atuação, bola que sigue, continuar trabalhando e nada, é isso. Fico feliz no caso, por ter ajudado ontem o time a ganhar nessa participação dos gols. Não sei se contaram as 2 assistências ou foi uma só, mas fora disso, o mais importante foi que a gente retomou o caminho da vitória contra um grande time e agora vamos para o Rio a buscar os 3 pontos. Tá aí o Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras e Fluminense amanhã, 7 da noite. Fluminense que nos últimos confrontos contra o Palmeiras tem sido uma pedra no sapato, né, Fábio Scheibe? Ano passado, naquele último jogo do Campeonato Brasileiro, venceu o Verdão no Allianz Parque. Se livrou do rebaixamento. É verdade. O Palmeiras acho que ainda tinha uma pequena chance de título, né? Contra o Botafogo, jogou contra o São Paulo, mas o Fluminense venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque, tem outros jogos também. Enfim, jogo difícil pro Palmeiras contra os cariocas. Fluminense que vem de derrota no clássico contra o Flamengo. Era pra ser o duelo da semifinal da Copa de Clubes, né? O Palmeiras acabou não conseguindo passar pelo Chelsea, mas o Fluminense conseguiu passar, chegou. Não era pra ser, não. Não dava. Um dia poderia ser. Mas o Palmeiras não passou pelo Chelsea, o Fluminense acabou tendo êxito, chegou às semifinais, depois foi eliminado pelo Chelsea novamente, o time inglês prejudicando o time brasileiro. Mas o Palmeiras fez o que precisava ter sido feito, né? Justamente depois da Copa do Mundo de Clubes, um bom jogo. O Abel Ferreira considerou até um dos melhores jogos do Palmeiras neste ano. Também concordo com ele, foi um jogo muito bom do Palmeiras, mas agora tem essa parada complicada aí, o Fluminense que não venceu na volta do Mundial, são 2 derrotas, né, pro Cruzeiro e pro Flamengo, não fez gols também, vai querer mostrar todo o seu valor amanhã, voltar a vencer amanhã, justamente no Maracanã. O Palmeiras que está em busca de um substituto pro Richard Rios, como nós destacamos no início do programa, chegou badalado lá em Portugal, ele vai ser o novo jogador do Benfica, porém o Palmeiras procurou aí o mexicano, né, o Ruiz, Marcel Ruiz do Toluca, porém ele disse não. Quer ir pra Europa. Europa.
Não conheço o rapaz. Eu também não. Outro jogador que eu também não conheço muito, mas é colombiano, que o Palmeiras também vem com... Vê com bons olhos. Vê com bons olhos, mas na verdade eu não sei nem se é concretizado o negócio assim, se foi atrás realmente ou são suposições, né, interesse realmente. O Palmeiras busca Nelson de Ossa, que é do Monterrey também, do México. Ele é colombiano, joga pela seleção colombiana. Eu vou ser sincero, eu não lembro dele jogando na seleção do país dele, e tão pouco lá no México. E outro que foi veiculado também é o Otávio, né? Aquele Otávio que começou no Internacional, fez boa carreira no Porto também de Portugal, estava no Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, acabou rescindindo o contrato, ele tem até nacionalidade portuguesa também, jogou pela seleção portuguesa, e o Abel Ferreira gosta muito do futebol dele. O problema é o salário muito alto, mas o Otávio também está na pauta do Palmeiras para chegar para substituir Richard Rios. O Corinthians entra em campo contra o Cruzeiro, né? O jogo acontece às 7h30 amanhã, jogo na Neoquímica Arena. Porém, o Corinthians, as informações ou as notícias, elas estão relacionadas a questões políticas e administrativas do que na preparação do time dentro de campo. O Corinthians escapou aí de uma punição de transfer ban porque pagou uma parcela em relação a uma dívida que tem com o Cuiabá, mas ainda está com essa dívida aberta e precisa quitar o mais rápido possível. O Cuiabá tem feito várias brincadeiras com o Corinthians nas redes sociais, cobrando esse dinheiro, além das questões políticas envolvendo os ex-presidentes que passaram por lá, em Fábio Chaib. Não é só questão política, que agora também é questão sexual, viu, Lupi? Você viu isso? Cuidado, hein, que você vai falar, pelo amor de Deus, dá até medo. GE, né, o GE descobriu que na gestão do Ilho, né, ex-presidente do Corinthians, o clube gastou com remédios para ereção em contas vinculadas ao clube, até mesmo cigarros, bebidas também, era tudo posto em contas vinculadas ao Corinthians, como aconteceu no caso também do André Sanches, outro ex-presidente que gastou no cartão corporativo. Agora também se descobre esta relação de contas extras, nada a ver com futebol, nada a ver com o clube, na gestão do dirigente Duílio Monteiro também, que deixou o Corinthians há pouco, hein? O Santos entra em campo contra o Internacional amanhã às 9h30 da noite, com Kleber Xavier provavelmente realizando mudanças na equipe. Será que Neymar estará em campo ou não? Deve estar, né, Lupi? Ele se preparou esse mês inteiro aí da Copa do Mundo de Clubes justamente para isso, acabou fazendo 2 jogos, né? No primeiro jogo contra o Flamengo foi o autor do gol já na final da partida, contra o Mirassol não foi tão bem, mas deve estar na rotina aí, na planilha de treinamento do Neymar, ele continuar jogando, porque tem que mostrar justamente o que pretende agora, né? Pegar o ritmo novamente. O Neymar deve ser reforço do Peixe, sim, amanhã contra o Internacional. Parada complicada também na Vila Belmiro, hein? Lembrando que o Tomás Rincon tá suspenso, né? Pelo acúmulo de 3 cartões amarelos. O William Arão, aquele mesmo, ex-Flamengo, Corinthians também, né? E o João Schmidt, eles foram testados, mas a definição só acontece hoje, no último treino do Peixe, antes de encarar o Internacional na Vila Belmiro. Já o São Paulo só joga na quinta contra o Juventude. São Paulo que apresentou Gonçalo Tapia, mais um estrangeiro. Só agora, tem que falar dele tanto tempo já, né? Já chegou faz tempo, só que ele só foi apresentado ontem lá no CT da Barra Funda e ele fala a respeito de onde se sente à vontade para ajudar o tricolor na temporada 2025. La verdad que me acomodo en el esquema, me acomodo con 2 puntas, por extremo también. Creo que es un esquema que conozco mucho, que lo he hecho desde muy chico. Y la realidad es que no tengo una posición fija, sino yo puedo jugar por extremo, puedo jugar más al medio, por punta. Creo que es algo donde el cuerpo técnico y el entrenador decidirá dónde me verá mejor. O São Paulo que ainda busca no mercado pelo menos mais 2 reforços, um lateral direito, já que o Igor Vinícius foi embora pro Santos, né? E um meia, porque o Oscar vai ficar aí algumas semanas longe dos gramados. Ele teve uma lesão no clássico contra o Corinthians e a diretoria aí está buscando mais um meio-campista. O Oscar vai ficar aproximadamente de 4 a 8 semanas e por isso existe a possibilidade do São Paulo ir ao mercado para contratar um meia. Com certeza, Fábio Chaib, esse meia não vai ser brasileiro, deve ser algum gringo, né? Ou do Chile, ou do Equador,
ou do Uruguai, ou argentino, porque acabou, né? Acabou. E justamente o lateral direito, você falou também, o São Paulo mostrou interesse em outro lateral direito, que é sul-americano também, mas que atua no Brasil já faz um tempo. Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, não tá tendo muitas possibilidades lá no Vasco da Gama, oportunidades, e o São Paulo fez uma sondagem a ele, pode contratar o lateral Puma Rodrigues, que inclusive é da seleção uruguaia, mesmo estando na reserva do Vasco da Gama. Hein? É ele que é a cara do humorista Marcelo Adnet, né? É parecido. É bem parecido, né? Foram trocados aí na maternidade. 991869070. Manda mensagem pra quem tá no YouTube. No YouTube aqui, o nosso amigo Luiz Carlos Ubinha. Ele fala, bom dia, senhores, prazer em conhecer, o prazer é todo nosso. É todo nosso, Ubinha. Sempre bem-vindo por aqui, Luiz Carlos Ubinha, mais um ouvinte CBN. A gente vai pro repórter CBN, são 11h29. Na volta, tem as informações do Guarani, que ontem perdeu pro Anápolis, reclamações em relação à arbitragem do jogo, e claro que a gente vai falar muito também sobre a Ponte Preta, que tem a oportunidade de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, porque ontem o Caxias perdeu para o Náutico, com isso a Ponte tem apenas 1 ponto a menos do que o Caxias, hoje líder da competição. Tem vôlei e outros assuntos aqui no CBN Esportes, vem chegando o repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onde seu sonho encontra um lar. Repórter CBN. Terça-feira, 22 de julho de 2025. A imposição de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos pode provocar perdas de até 175 bilhões de reais no produto interno bruto do Brasil ao longo dos próximos 10 anos. A estimativa consta num estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Além disso, as taxas anunciadas pelo presidente Donald Trump têm potencial para eliminar mais de 1.300.000 postos de trabalho no longo prazo. Atualmente, os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Em 2024, o Brasil vendeu cerca de 40 bilhões de dólares aos americanos, o montante representando 1,8% do PIB nacional. Entre os produtos negociados estão combustíveis minerais, ferro, aço, máquinas, equipamentos mecânicos, aeronaves e café. O INSS anunciou a devolução do dinheiro desviado sem autorização de aposentados e pensionistas a cerca de 700 mil beneficiários ainda nesta semana. 400 mil pessoas vão receber o ressarcimento na quinta-feira e 300 mil no dia seguinte. O prazo para quem deseja fazer um acordo com o governo e receber os valores sem a necessidade de acionar a justiça vai até o dia 14 de novembro. O cronograma de pagamentos deve sair nos próximos dias. A
A empresa britânica AstraZeneca anunciou que planeja investir 50 bilhões de dólares até 2030 na fabricação e no desenvolvimento de medicamentos nos Estados Unidos. Segundo um comunicado divulgado pela companhia farmacêutica, a empresa pretende construir uma fábrica na Virgínia, que será o investimento mundial mais importante da AstraZeneca no campo da produção de remédios. Embora tenha deixado o setor fora do tarifaço, o presidente Donald Trump já disse que cogita impor uma sobretaxa de até 200% sobre medicamentos importados. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. R$90, mas CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. h37. Antes de falar de Guarani e Ponte Preta, mais participações aqui. Tem muito torcedor do Guarani mandando mensagem, mas daqui a pouco a gente fala do Bugre. O Rômulo tá aqui, final do telefone 4639. É preciso mandar o Dorival Júnior embora e contratar o Vojvoda, só ele para dar jeito no Corinthians. Um grande abraço a todos. E chora, Fábio Scheibe. Chora? Não entendi o porquê. Não sei. Mas não adianta nada contratar o Vojvoda, essa bagunça do Corinthians é fora de campo também, né? Não morde. Bagunça política, precisamente, também tem atrapalhado muito o Corinthians devendo a todo mundo por aí no mercado. Tá ficando com a imagem muito ruim em relação a isso. E cada dia que passa são mais notícias de polêmicas fora das quatro linhas. Você está preparado? Porque veio uma pesada agora para nós dois. Manda aí. Não se identificou, não tem o nome dele aqui, é o final do telefone 1264. Até quando vocês vão ficar falando desse Neymar, ex-jogador em atividade? Só quer saber de festas. O Santos não vai pra frente com esse atleta. E a mídia, vocês ainda ficam falando a respeito desse jogador. Esqueçam o Neymar, pelo amor de Deus. Você perguntou se ele é pro jogo, né? Eu acho que ele tá com condições ainda, né? Ele sabe mas por que ele tá bravo que a gente tá falando do Neymar? Você perguntou pra mim se ele seria titular amanhã. Não, mas então, será que... É o principal jogador do Santos, né? Apesar de não estar 100% ainda, o que a gente já conheceu do Neymar, ele desequilibra também para a equipe santista, mas
a gente não pode contar 100% dos jogos com ele, né? Você fala que o Neymar é o melhor jogador do Santos, eu discordo do amigo. Quem que você acha? Gabriel Brazão. Pegou bem, tá pegando bem realmente. Inclusive, contra o Mirassol, foi ele que... Se não fosse o Brazão, o Santos teria saído com um vexame ainda maior lá do Maião. Pois é, verdade. Tá sendo fundamental pro Santos também, mas o Neymar é a grande esperança, né? A grande estrela da companhia. Mais uma mensagem aqui antes de falar do Guarani. Os torcedores do São Paulo estão felizes, mas essa alegria vai acabar já já. O tricolor vai perder do Juventude e vai entrar na zona do rebaixamento. O São Paulo entrar na zona de rebaixamento... Deve ser corintiano, né? Deve ter também um agregado aí de resultados, né? Vitória do Santos, vitória do Vasco também. Então não vai acontecer. Não, é difícil o São Paulo entrar, é difícil, não, é impossível o São Paulo entrar na quinta-feira na zona de rebaixamento, porque o Vasco não joga na rodada, entendeu? E hoje tem futebol feminino, hein? Hoje tem Copa América Feminina, 9h, lá no Equador, Brasil e Paraguai. O Brasil, se vencer, garante a classificação para a semifinal. O Brasil que tem a Caroline como principal destaque. O Paraguai também tem uma jogadora muito boa. Quem que é? Aí é artilheira, 4 gols. Eu vou pegar o nome dela aqui já eu confirmo para você, meu amigo Fábio Scheib. Então, hoje, jogo importante aí da seleção brasileira. Arthur Elias, hein? Tem feito um bom trabalho, né? Fez um baita de um trabalho à frente do Corinthians e agora tem aí a responsabilidade de comandar o futebol feminino do Brasil. 11h40. Vamos falar do Bugre. Ei, Guarani, hein? Que situação. A expectativa era gigante. G8, vitória contra o lanterna da competição. Né? E aí o que aconteceu? O Guarani vai lá e me perde pro Anápolis por 2-0. Porém, nós precisamos falar da arbitragem do jogo. Como é que chama o responsável? Marcelo Rudá. O Marcelo Rudá, do Distrito Federal. Torcedor do Guarani, coloca aí no bloco de notas, né? Pra quem está no computador, pra quem tem celular também tem um bloco de notas. Pra quem gosta de papel e caneta, anota o nome do... Marcelo Rudá Neves, não é isso? Neves, do Distrito Federal, que foi o árbitro do jogo ontem e teve uma atuação muito ruim. Primeiro lance. 20 segundos. 20 segundos de jogo. André. Volante do Anápolis. Que marcaria o gol depois no final do primeiro tempo. Que marcou o segundo gol no final do primeiro tempo, deu uma entrada criminosa em cima do Bruno Santos e recebeu apenas o cartão amarelo, mas depois de muito tempo, porque o árbitro nem ia dar amarelo pra ele. Na frente do juiz ainda. Pênalti pro Anápolis no primeiro tempo, o jogador bate, o Andrei faz a defesa, e aí no rebote o Cadu de cabeça já tinha invadido a área antes da cobrança, marca o gol. Nesse lance... algo que passou batido também, né, no início dessa jogada do lance do pênalti, o Guarani reclama que a bola teria saído pela lateral. Antes, na linha lateral, o Guarani reclama que a bola teria passado a linha lateral, mas o juiz mandou seguir e acabou culminando no pênalti. O pênalti saiu o gol do Anápolis. Como o Andrei fez a defesa e o jogador de ataque invadiu a área, ele teria que ter paralisado o jogo e dado tiro livre indireto pro Guarani. A falta a favor do Guarani. E aí depois, o André, que era pra ter sido expulso... Não, antes disso tava expulsando o Marcelo Fernandes também. Mas aí reclamou, né? Reclamou, aí foi expulso. E depois o André, que era pra ter sido expulso no primeiro lance, na falta do Bruno Santos, acertou um lindo chute de fora da área. Andrei estava adiantado, hein? E acabou marcando o segundo gol do Anápolis. Após o jogo, Marcelo Fernandes disparou contra a arbitragem na entrevista coletiva. Sabíamos que era um jogo difícil, né? Nos domínios do Anápolis. É uma equipe, com certeza, tem feito jogos que tá querendo fugir daquela situação que tá lá embaixo incômoda, né? E nós viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né? Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Eu acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né, o Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas, mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Isso aí é inerente para a gente não tem esse controle. Você entra para fazer um jogo de uma maneira, já sabendo tudo o que acontece com o campo, você entra com
2 alas para fazer bastante linha de fundo e cruzar na área, que é o que a gente tem de bom com o Bruno. Infelizmente aconteceu, e o lance que resultou de deixar todo mundo chateado. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro, e ele falou pro juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei pro juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? E assim, jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, nós tivemos um cartão depois do jogo. Os jogadores tentaram, fizeram, mas como você falou, Igor, você bem disse, o jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória do Anápolis. Não tirando o mérito do Anápolis, pelo amor de Deus, mas com certeza está todo mundo falando, e eu não estou me escorando nos erros da arbitragem, mas que eles definiram a partida, eles definiram sim. Bom, o Cadi estreou hoje, né? O Cadi estreou hoje, ele não vem de vários jogos. Hoje foi a estreia dele, um grande volante, jogou, acho que na função dele foi muito bem na partida. E o Diego Torres é o cérebro do nosso time, é um cara que tem uma predominância muito boa no meio de campo, mas que infelizmente hoje o campo prejudicou e toda essa atmosfera foi criada. Realmente, já no começo do jogo, se vocês tiverem imagem, na hora de cumprimentar, o time do Anápolis, o dirigente, não sei quem foi, empurrou o Diego Torres na hora de cumprimentar as equipes, não sei o que aconteceu no campeonato estadual, mas já estava um clima muito ruim aqui. Mas assim, é a terceira divisão, é a Série C, a gente tem que estar acostumado, tem que batalhar, trabalhar muito, a gente está trabalhando muito mesmo. A gente está na boca ali para entrar, as equipes nenhuma também se distanciou, e sábado que vem tem outro jogo, é passar borracha nisso aqui, corrigir o que a gente tem que corrigir, vou fazer um grande jogo sábado. Tá aí o técnico Marcelo Fernandes desabafando a respeito da arbitragem do jogo. Ontem, aqui no Futebol Globo CBN, Gabi Castro foi o comentarista. Ele fala a respeito do comportamento do Guarani na derrota para o Anápolis por 2-0. Olá, bom dia, Antônio Lupe, bom dia aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Ontem deu tudo errado para o Guarani, né? A começar pela escalação do técnico Marcelo Fernandes, que improvisou o zagueiro Rafael na lateral direita e que não passou do meio-campo, né? Deixando isolado o Luiz Miguel, que mais uma vez fez uma partida muito abaixo, discreto, apenas um cruzamento correto, tanto que foi substituído no intervalo. Então, o lado direito do Guarani não funcionou, sendo que no banco de reservas tinham 2 laterais. Cicinho, que é o titular da posição e teve que entrar no intervalo, e o Lucas Justen. E a presença do Isaac, né? Ganhando mais uma oportunidade e não aproveitando. Ele jogou centralizado, próximo ao Diego Torres, e ficou um espaço do lado esquerdo, né? Uma lacuna, onde jogou o Emerson praticamente sozinho, como se fosse um ponta, mas também errou tudo o que tentou. Então foi uma partida muito ruim, coletiva e individualmente, do Guarani. E para piorar a situação, a iluminação do estádio muito ruim, escura, gramado irregular e uma arbitragem danosa ao Guarani, né? O Bugre foi muito prejudicado. Logo aos 20 segundos, no primeiro lance do jogo, o volante André foi de carrinho no meio da perna do atacante Bruno Santos. Lance claro, evidente de expulsão e que o árbitro Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa, do Distrito Federal, optou erroneamente pelo cartão amarelo. Aos 9 minutos veio o segundo lance que prejudicou o Guarani, o pênalti que foi bem marcado, já que o Cadi estava com o braço aberto dentro da área, mas o goleiro Andrei, ele defendeu parcialmente e o atacante Cadu invadiu a área antes da cobrança. Então é lance claro, a regra fala sobre isso. O time que está na cobrança, se tiver a invasão, ele está de forma indevida, ele está tomando uma vantagem. Então, outro lance claro que não foi observado pelo árbitro e nem pelo auxiliar. E sabe aquela frase, Lupe e amigos, nada é tão ruim que não possa piorar? Então, o volante André, que deveria ter sido expulso, aproveitou a saída errada do Guarani, driblou o Isaac e, livre de marcação, arriscou do meio da rua para fazer um belo gol no adiantado Andrei. Bom, a partir daí foi um Guarani emocionalmente e psicologicamente afetado, né? Sem forças para poder diminuir a desvantagem de 2 gols, e aí foi presa fácil para o até então lanterna da competição. Sinal de alerta ligado, viu, pelos lados do Brinco de Ouro, segunda rodada seguida que a equipe poderia ter entrado no G8 e não consegue. Ficou no empate sem gols com o Ituano aqui em Campinas no Brinco de Ouro e agora derrota por 2-0 contra o até então lanterna da competição. O ataque não funciona,
finaliza muito pouco ao gol e o sistema defensivo cometendo erros. Então é uma semana de muito trabalho e para o Marcelo Fernandes tentar encontrar a melhor formação, que claramente não foi a de ontem, né, amigos? Um grande abraço. Valeu, Gabi Castro, que analisou todos os lances da partida ontem aqui no Futebol Globo CBN. Fábio Chaib, você vai vir com uma projeção porque a Série C já tá numa reta final. O jogo de ontem já foi passado, agora tem que pensar pra frente, né? Agora o torcedor do Guarani quer saber quantos pontos o Guarani precisa pra realmente conseguir a classificação na segunda fase, né? Antes da matemática, deixa eu registrar algumas participações aqui do torcedor do Guarani. O Júlio Oliveira, o Guarani levou 2 gols, tinha que ter feito o terceiro, era o lanterna da Série C, time horrível, errava um passe de 5 metros, assinado Júlio Oliveira, e ele escreveu, time horrível, errava um passe de 5 metros, e o nome dele em caixa alta, ou seja, significa que ele está gritando através do WhatsApp, ou seja, tá nervoso bravo. com o comportamento do Guarani. Grande Júlio, obrigado pela mensagem. Chaib, Lupe, bom dia, lamentável a arbitragem contra o Guarani, não queremos auxílio, mas está prejudicando muito. Quem mandou a mensagem pra gente foi o Flordoaldo Neto. Ô Flordoaldo, lembrando que os dirigentes do Guarani foram na sede da CBF na semana passada, hein? Ficaram 2 dias lá, reuniões e tudo mais, e parece que não adiantou muito não. Bom dia, concordo que o juiz foi ruim, mas o Guarani não fez a parte dele. Se fez a parte dele, o juiz poderia ser péssimo. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o final do telefone 1701. Fala, galera! Sou fã de vocês, um abraço ao Márcio Guilherme, grande Márcio, ele deu uma opinião aqui. Marcião, eu te entendo, tá bom? Valeu, grande abraço. Bom dia, galera do CBN. Guarani não era o todo-poderoso após as contratações? Mas tem que também colocar as peças nos lugares corretos, né? Tava 7 jogos assim. Invicto, né, o Guarani? Exatamente. E ontem o Marcelo Fernandes foi mal realmente, né? A saída do Cicinho ali, a entrada do Luiz Miguel não rendeu o que ele esperava, né? É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro nosso amigo Léo do Centro, sempre participa com a gente. Midiático Lupe, um time tem que estar psicologicamente preparado com eventual erros de árbitro, tanto quanto qualquer jogador em campo. Agora, não ganhar do último colocado e colocar a culpa no árbitro já é querer tampar o sol com a rede de pesca. É verdade, Léo, a gente não pode deixar aqui em segundo plano que o desempenho do Guarani, ele foi horrível. O Guarani em nenhum momento ameaçou o gol do arqueiro, do goleiro da equipe do Anápolis. É claro que a arbitragem chama atenção por conta que os erros foram muito graves e lances na frente do árbitro. É isso que preocupa, entendeu? Mas é Série C de Campeonato Brasileiro. Não tem pra onde correr, não tem VAR. Arbitragem ruim, enfim. Arbitragem ruim tem até na Série A do Campeonato Brasileiro, né, Fábio Chaib? Com VAR, com tudo mais. Quem tá aqui conosco também é o João Acácio participando. Ele fala: os 2 próximos jogos vão decidir a vida do Guarani. O Guarani tá fazendo um esforço enorme para não se classificar, diz ele, João Acácio. Boa, João. O Salvione também tá aqui conosco. É verdade, porque o Guarani fez um investimento pesado aí com esses reforços que foram contratados. Antes da matemática, um abraço aqui pro Derivaldo Souza, que tá indo almoçar, mandando um bom dia pra gente. Fábio Chaib, tabela da Série B. Guarani pega o Náutico na próxima rodada em casa. Já começa a fazer contas pensando numa possível classificação? Depois da rodada de ontem, restam 6 rodadas para o final dessa primeira fase, né, Lupi? A gente sabe, através de matemáticas de outros campeonatos, fazendo aquela pontuação, aquela margem, né, a somatória de pontos, que com 28 pontos, praticamente um time garante vaga à segunda fase da competição, no G8 da competição. Isso é o referente aos outros campeonatos que já tivemos, né, essa margem de pontos. Então, 28 garantiria o time classificado à próxima fase. Como o Guarani tem 16, estariam, portanto, mais 12 pontos para o Guarani conseguir essa meta aí de 28 pontos. Restando 6 rodadas, ou seja, 18 pontos a participar ainda, a disputar. O Guarani e todos os outros times também têm 18 pontos a disputar. 18 pontos em disputa. Em disputa, e com 12 o Guarani conseguiria essa margem de 28. Ou seja, em 18 pontos... 4 vitórias em 6 jogos. Que vão ser disputados, o Guarani precisa... de 12. Meu Deus. São 4 vitórias em 6 jogos. Vamos aos jogos aqui. Vamos aos jogos do Guarani.
Guarani que enfrenta o Náutico, que venceu ontem o líder da competição, Caxias, 2-0. O Náutico adentrou aí ao G8 da competição. Primeira partida, 14ª rodada, Guarani e Náutico no Brinco de Ouro, próximo sábado. Na 15ª rodada tem o derby, Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. Na 16ª, o Guarani enfrenta o Ipiranga aqui no Brinco de Ouro também. É bem possível uma vitória do Guarani em casa. 17ª, antepenúltima rodada, o Guarani viaja até Natal, encarar o ABC no Frasqueirão. Na penúltima rodada, o Guarani joga em casa, o Guarani recebe o Confiança, que tá mal na competição. Confiança tá na zona de rebaixamento. E fechando essa primeira fase da Série C, o Guarani viaja até Minas Gerais para enfrentar o Tombense lá em Tombos. Então, uma partida também que pode definir muita coisa. Tombense e Guarani, desses 6 jogos que a gente falou, 4 vitórias praticamente garantem o bugre na próxima fase da competição. 11h53, o intervalo, e a gente já volta para falar da Ponte Preta que encara o Caxias no domingo, lá no Rio Grande do Sul. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Fest chegou. Olê, oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Começa amanhã, dia 23 de julho, as quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2025. Os Estados Unidos entram em quadra para enfrentar a Itália. Esse jogo acontece amanhã às 11h30 da manhã. Outro jogo também, Polônia e China. O Japão encara a Turquia também no dia 24, quinta-feira. Esse jogo, mesmo a data do jogo entre Brasil e Alemanha. Os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina. Claro, nossa torcida para a seleção feminina brasileira. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 58 minutos, CBN Esportes está de volta para falar da Ponte Preta, que venceu na 13ª rodada. Vitória no sufoco em cima do Floresta por 2-1 de virada no último sábado. Ontem nós tivemos o complemento da 13ª rodada e um resultado interessante para a Ponte Preta, porque o Caxias, como o Fábio Scheib alertou, perdeu para o Náutico por 2-0 lá nos Aflitos. Com isso, o Caxias continua na liderança, 27 pontos, e a Ponte Preta na segunda colocação com 26, ou seja, apenas 1 ponto atrás do time gaúcho. E na próxima rodada, Caxias e Ponte Preta se enfrentam no Estádio Centenário. O jogo acontece domingo, 4:30 da tarde, e jogo que vale a liderança do torneio. O técnico Alberto Valentim falou sobre a preparação da Ponte para enfrentar o time gaúcho. Em relação ao Caxias, vamos fazer o nosso trabalho que a gente sempre faz. Segunda-feira de manhã, os jogadores vão representar à tarde, mas segunda-feira de manhã nós já vamos começar a trabalhar. Para quê? Para estudar o Caxias, para nós analisarmos essa partida, né? E fazer aquilo que tem que ser feito, de comissão técnica, ajustes, muitos ajustes da vitória de hoje, que a gente sempre faz também, a gente fala isso, as vitórias, principalmente nas vitórias também, que às vezes esconde, né, mascara um pouco. Então, é o nosso trabalho diário, procurando fazer cada dia mais bem feito, da nossa qualidade, porque como eu cobro deles, e foi uma frase que eu preciso sugar vocês ao máximo, para que nós cheguemos lá na frente com o objetivo que a gente quer. E a gente tem que se doar mais, a comissão tem que trabalhar mais para que a gente passe para eles aquilo tudo que é o trabalho nosso em relação ao Caxias. Tá aí o técnico Alberto Valentim, a Ponte que não tem o Diogo Silva, que está suspenso. Pedro Rocha deve ser o titular no duelo contra o time gaúcho. A Ponte é o melhor visitante da Série C, porém tem pela frente um Caxias que ainda não perdeu jogando em casa na 3ª divisão do futebol brasileiro. 6 jogos e 6 vitórias. Enquanto a diretoria tenta aí resolver problemas extracampo, mais um transfer ban, a diretoria está tentando acertar isso aí porque nós estamos com a janela aberta, ou seja, isso impede a chegada de reforços. O técnico Alberto Valentim vai trabalhando dentro de campo para montar uma Ponte Preta competitiva para, quem sabe, vencer o Caxias e voltar à primeira colocação da Série C, Fábio Scheib. Antes do derby, né, importante, enfrenta o Caxias, 2 compromissos muito complicados para Ponte Preta na sequência, mas é importante sair lá de Caxias pelo menos com um pontinho aí para chegar também mais animada pro grande clássico de Campinas, né? 4 horas, nós estamos de volta, hein, Scheib? Pois não, estaremos aqui mais uma vez, Lupi. Tem o Arena CBN. Arena CBN, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já a gente volta. Ótima... Hoje é terça? É, terça-feira pra todo mundo. Valeu! Repórter CBN. Oferecimento